Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso Rumo à Cristandade. Mais uma vez aqui recebendo o nosso amigo Dr. Rômulo Félix para mais um assunto importantíssimo girando em torno da doutrina social da igreja e da cultura da morte. Hoje a gente vai falar sobre o aborto no Brasil. O tema está crescendo, né? Vivemos uma ascensão, né, no que diz respeito a esse assunto no nosso país. Mas antes da gente começar a falar exatamente do tema, Dr. Rômulo, seria interessante a gente entender sobre esse assunto, né, o aborto no Brasil. O que é que já foi permitido até hoje pelo governo? Já foi feito algo para combater isso? Em que pé que nós estamos? Qual a trajetória dessa filosofia abortista dentro do nosso país? Me permite só antes de falar sobre essa parte, porque essa parte é consequência de uma coisa que veio um pouquinho antes, né? O que acontece? Por que na realidade a igreja é tão contrária ao aborto de forma tão radical? Radical, ou seja, não interessa as razões, as justificativas, o aborto é um crime abominável e o maior de todos os crimes contra a vida. A doutrina social da igreja defende a lei natural como um dos seus pilares, né? Um dos seus pilares é a doutrina social da igreja. E ela defende o direito à vida de forma inalienável, especialmente a vida do inocente. Então, quanto mais inocente o indivíduo, maior é a gravidade do pecado atentado contra ela. Então, quanto mais inocente é o indivíduo, maior a gravidade do pecado quando se atenta contra essa vida. Isso está muito bem explicado. Por favor, todo católico deveria ter a obrigação de ler a Evangelho Vitae de São João Paulo II. Sendo o bebê no ventre da mãe o mais inocente dos inocentes, porque não teve tempo de cometer nada, ele está no ventre da mãe, e privado até mesmo de se defender de forma mais simples, mais, vamos dizer assim, pequeno, né? Eu esqueci a palavra, não vem à cabeça, né? Mais inerme a proteger sua vida, que é o grito, né? Ele é privado até do grito para se defender. Esse crime é o mais grave de todos. Entendido isso, agora vamos à questão das leis pró-aborto. Sim. Bem, entendido isso, a igreja é contrária radicalmente. Então, a igreja considera o seguinte: de todas as leis, de todas as defesas de vida e tudo mais que existe no campo político, o atentado em favor do aborto, o atentado contra a vida do inocente no ventre da mãe, é o mais grave de todos, seja por conta dessa inocência, seja por conta de você estar fazendo com que a própria mãe mate seu filho, que é outro problema que agrava a situação. Então, uma lei abortista é considerada pela Igreja Católica, pela sua doutrina social da Igreja, a lei mais nefasta que existe em qualquer outra lei que possa existir. Ela é a mais grave de todas. Por conta disso, a Igreja afirma, ela não afirma isso categoricamente com outras realidades, mas com outros perfis de político, mas a Igreja afirma categoricamente que o católico está proibido de votar em qualquer candidato favorável ao aborto ou que promova esse tipo de pensamento no seio da sociedade. O católico está proibido sob pena de excomunhão. Late sententia, se eu não estiver falando errado aqui o latim. Mas é esse tipo de excomunhão, a excomunhão automática, ao votar num candidato por ele ser abortista. Isso é interessante, porque tem gente que parece que não leva isso muito a sério. Não leva isso muito a sério porque eles não conseguem ter essa visão de hierarquia de valores. Para eles, matar um bandido por vontade de matar o bandido, que é pecado, tá, gente? Nós não cancelamos o CPF, não é assim. A morte por legítima defesa, vou abrir essa ponta aqui, porque eu sei que muita gente vai se perguntar, pô, mas vai deixar o bandido vivo? Calma. A vida humana não deve ser morta, ponto. Eu não posso chegar lá deliberadamente tirar a vida de uma pessoa, mesmo sendo bandido. Eu não posso fazer isso, porque é o direito à vida. Essa pessoa tem que ter o direito a um tempo de conversão. Tudo bem. Agora, se eu estou fazendo uso da minha legítima defesa, eu posso reagir de uma forma que, apesar de eu ter matado, o fim que eu busquei não era matá-lo, era me defender. Então é a famosa ação por duplo efeito. Eu busquei me defender ou salvar o inocente, mas precisei para isso matar o agressor. Veja, eu não tinha como finalidade matar o agressor, eu tinha como finalidade salvar o inocente, ou a mim ou outra pessoa, mas eu precisei matar. Eu jamais ficarei feliz com um negócio desse. Então já temos um problema aqui,
que é o problema do grupo que acha que bandido bom é bandido morto. Sim. Nós já temos um problema. E há católicos com esse slogan. Muito. Contaminação ideológica também. Voltando à questão do aborto, então a falta de hierarquia de valores, de não entender que a morte de um bandido é obviamente menos grave que a morte de um bebê no ventre da sua mãe. É claramente menos grave, mas essas pessoas estão tão destruídas ideologicamente que eles consideram o mesmo nível, ou pior. Eles consideram que matar uma baleia tem o mesmo nível que matar um bebê no ventre da mãe. Aí nós vamos entrar num nível de perda completa de hierarquia. Mais diferente do que essas pessoas pensam, a ordem criada por Deus, a ordem natural, existe uma hierarquia de valores. Por exemplo, a hierarquia dos valores da vida, por exemplo. Uma vida do inocente, ela tem mais valor entre aspas, tá? Porque não é isso. Mas ela tem, o ataque contra ela tem uma gravidade maior que o ataque a uma pessoa que tem uma capacidade de se defender. Então a gravidade é diferente, logo é mais grave matar o inocente. Então a lei, de forma especial, deve proteger essas pessoas. Então veja bem, se a lei deve, do ponto de vista ordenado, defender os mais vulneráveis, como é que o Estado permite a lei do aborto? É um ataque frontal contra a raiz do próprio direito. É a destruição do direito humano na sua raiz, sua raiz mesmo, não tem outra palavra melhor que essa. Então, quando a gente fala isso, aí se você diz isso, o que você está falando? Quando você vota um candidato abortista, você está votando num candidato que defende a ideia da destruição do direito humano na sua própria raiz. Então, quando esse mesmo homem vem falar de defesa do bandido, da vida do bandido, quando vem falar da vida do negro, quando vem falar da vida do pobre, essas pessoas elas têm uma contradição intrínseca, porque eles falam do direito da vida de pessoas que estão ali, por sua classe, raça e enfim, posição social que ele tem, mas ignora a vida do inocente no ventre da mãe. E o Papa Bento XVI falava que há uma contradição aí. As pessoas não podem ser levadas a sério. Uma pessoa que defende o direito ao aborto, essa pessoa, do ponto de vista de lei, de ser legislador, de fazer parte de política, ele nem deve ser ouvido mais, porque ele já se contradiz na sua própria raiz. Então ele não pode receber o voto católico por causa disso. Ele é uma pessoa com propensão a não defender direito humano nenhum e atacar todos os outros direitos humanos, porque ele atacou o mais basilar de todos os pilares do direito humano. Na nossa sociedade hoje, na sociedade brasileira atual, na política brasileira, me parece que o movimento abortista ele tem crescido no mundo, tem crescido no Brasil também, né? É claro que agora com esse todo o império progressista, né? no poder executivo, né? No poder judiciário, parece que assim, as portas do Brasil estão ficando cada vez mais abertas a esse perigo, né? E recentemente, né, o ministro do presidente Lula retirou o Brasil da Declaração Internacional contra o Aborto. Sim. Qual é a implicação dessa atitude na realidade prática do Brasil? Vamos lá. Se a gente for analisar do ponto de vista prático, tá? Eu acho que do ponto de vista de como é que eu posso dizer a palavra? Do que isso representa, é muito grave, porque o Brasil estava entre as nações que no governo anterior do governo Jair Bolsonaro, ele havia se colocado como um país favorável à vida, ele agora sai. Agora, do ponto de vista prático, muda pouca coisa. Se a gente for analisar o Brasil nos últimos séculos, nas últimas décadas, acabei não respondendo a primeira pergunta, vou aproveitar e emendar respondendo aqui. O Brasil já vem aprovando o aborto progressivamente há muito tempo, né? Nós tivemos particularmente o direito ao aborto no caso de estupro, que você abre um precedente, então eu posso tirar a vida de um inocente no ventre da mãe, se por acaso a mãe sofreu um estupro, ele é fruto do estupro. Então você botou uma circunstância da qual a vida daquela pessoa passa a ter um valor inferior. Então o filho fruto de um estupro tem um valor menor, logo eu posso matá-lo. Ali abriu um precedente, dali em diante a vaca foi para o brejo de forma muito rápida. Foram várias as leis favorecendo com que a mulher conseguisse abortar em caso de estupro, até chegar no cume em 2012 com a lei acho que foi o projeto de lei assinado pela Dilma, eu esqueci o nome da lei que é assinada rápido, esqueci o nome agora, não é um projeto de lei não, onde ela coloca favorecendo o direito à mulher
de aborto no caso de estupro, onde a mulher não precisava provar que ela sofreu estupro. Que na prática é liberar o estupro, liberar o direito ao aborto de forma indefinida. Basta ela chegar no local e dizer, sofri estupro. E vai abortar a criança. Né? Então ela na prática liberou o aborto. Então se nós estamos nessa fase, o Lula ter tirado o Brasil disso, na prática tem pouca importância, porque não mudou muita coisa. Mas ela revela uma coisa. Nós estamos diante de um governo abortista. Nós estamos diante de um governo que ataca o direito humano na sua mais basilar raiz. E é assustador que tantos católicos tenham votado num tipo de governo como esse. Mas o Bolsonaro queria, volta a dizer, queria que bandido bom é bandido morto, blá. Gente, volta a dizer, existe uma hierarquia de valores. Nós não temos os melhores candidatos que a gente gostaria. Ponto. Isso é um fato. Então, se nós não temos os melhores, pelo amor de Deus, pelo menos priva o Brasil de abortista, porque ao privar o Brasil de abortista, pelo menos você está evitando que uma pessoa que ataca o mais basilar dos fundamentos do direito humano, governando a nação. Hoje nós temos um governante e toda uma equipe de governo que estará, durante no mínimo 4 anos, buscando atacar o mais basilar dos direitos humanos, que é o direito à vida do inocente no ventre da sua própria mãe. A Madre Teresa de Calcutá havia dito, se eu não estou enganado, no dia que ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, ela disse o seguinte, não sei se foi na ONU, não me lembro onde ela recebeu. Ela disse o seguinte, que não há nada mais contrário à paz, não há nada mais que fomenta a guerra, estou falando das minhas palavras, é mais ou menos o que ela falou, do que o aborto. Porque se você promove, muito mais do que permitir, você promove que uma mãe assassine o seu próprio filho, como você vai evitar que o homem matem-se uns aos outros? Sim. Então, atacar o direito mais basilar de todos coloca em xeque todos os outros direitos humanos, todos os outros, todos. Então, há uma hipocrisia num governo que diz que vai proteger 200 milhões de tipos de direitos humanos, mas o mais fundamental ele não protege. Então, infelizmente, nós temos hoje um governo que com esse ato revela aquilo que nós já sabíamos, óbvio, que nós estamos diante de um governo que vai atacar o mais basilar de todos os direitos. Isso coloca o Brasil num perigo social muito grande, porque o direito humano, quando é atacado, é um risco social muito grande, mas também num problema espiritual muito grande. Infeliz a nação que mata seus filhos no ventre de sua própria mãe e faz de mães assassinas. Doutor Rômulo, o senhor é médico pediatra, Sim. Né? Então está acostumado a lidar com gestantes, está acostumado a lidar com gestantes que também naturalmente acabam ali sofrendo um aborto e certa vez que nós conversávamos aqui, né, o senhor disse, né, ou seja, aborto é uma coisa natural. Sim. Né? E o que se chama de aborto aí não é aborto, é assassinato. Isso aí. Né? Isso aí. E, voltando, o senhor está acostumado a lidar com pacientes no consultório, né? E sabe muito bem o que é uma mãe grávida, quais são as expectativas de uma mãe, quais são as consequências de uma mãe que perde o seu bebê e certamente também acompanhando o Centro Anchieta, né? Nós que temos também um dos nossos braços, que são os Guardiões da Vida, Sim. que amigos nossos que também buscam evitar, né, que esse crime aconteça. O senhor pode relatar para a gente qual é a cabeça, o que passa na cabeça de uma mãe, né, que veio isso à mente, né, ou seja, eu vou abortar, Sim. eu devo abortar, né? O que passa na cabeça dessa mulher e como é que uma pessoa que está nos assistindo, se ela se depara com um caso semelhante a esse, né, como é que ela deve agir? Então, assim, em primeiro lugar, a minha relação com essa questão do aborto ela é um pouco antiga, porque eu comecei fazendo parte de um grupo pró-vida lá em Vila Velha e as coisas foram caminhando, né? Mas Deus me deu uma graça, sim, uma graça, apesar de ser muito dolorosa, uma graça também, de minha esposa engravidar 3 vezes e perder, né? Então nós tivemos 3 abortos espontâneos. Nós tivemos uma filha, depois perdemos 3, depois Deus me deu a graça de ter mais 2, minha esposa engravidou de novo, está no 4º gestando agora.
sétimo, né? Somando tudo. Então, eu pude ver a dor do aborto de forma muito próxima a mim. De um filho desejado, sim, buscado. A gente pode falar que não, mas isso aí para filho buscado é muito fácil, você sente dor, mas um filho que você não quer. Bem, vamos com calma, né, gente? Quando a gente perde um bebê de 8 semanas, muita gente fala bem assim, mas não dá nem para sentir direito. Mas é uma vida, é um filho meu que foi, um filho meu que Deus... Eu brinco que eu coloquei no céu apenas com a minha dor da perda, né? Eu não precisei educá-lo, Deus me tirou antes. Eu cumpri minha missão com 3 sem precisar ter que educá-lo aqui. E eu digo que é uma graça porque foi um momento de grande compreensão do valor da vida numa dimensão que eu ainda não tinha experimentado, que eu acabei sentindo na carne o valor que a vida tem. Porque é inevitável que com o tempo você pense, mas e se ele tivesse hoje tal idade, tivesse nascido, o que ele seria, né? Então, cada vida humana que é privado de desenvolver, especialmente quando é assassinado do ventre da mãe, é uma vida sonhada por Deus que foi interrompida por alguém. Com alguém que achou que os seus direitos pessoais, seus desejos pessoais, estão acima da vontade divina. Porque nenhuma vida humana pode vir se não for da vontade de Deus. As pessoas acham que a vida humana vem porque o homem e a mulher tiveram a relação e dali nasceu a criança. Olha, gente, se fosse assim, muita gente teria filhos e não conseguem ter. Existe aquele que dá a matéria e aquele que dá a vida. O homem e a mulher dão a matéria, mas quem dá a vida é Deus. É Ele que sopra e infunde a alma ali, naquele corpinho que foi iniciado por mim e pela minha esposa na nossa relação sexual. Então, aquele bebê que saiu dali, ele saiu por vontade de Deus. Se Deus não quisesse que surgisse vida dali, não sairia. Ele veio por vontade. Deus não permite a vida de ninguém. Deus promove a vida. Deus age e a vida acontece. Permissão, Deus permite o bem ou o mal. Então, ele pode me permitir ter uma doença grave, ele pode me permitir bater no carro, ele pode permitir que eu ganhe alguma coisa, ele pode permitir que eu arrume um emprego maravilhoso, tá? Ele pode permitir isso, bem e mal, ele pode permitir. Agora, a vida não é algo que Deus permite, é algo que Deus faz. E se Deus fez com que fez com a colaboração do homem, com permissão ou não, né? Um estupro, por exemplo, não foi com consentimento. Ou uma relação sexual antes do casamento, onde a pessoa não queria ter filho, ou uma relação sexual depois do casamento, onde eles não queriam ter filho, tudo bem, não foi com a anuência, mas Deus fez daquilo ali, daquele momento, de pecado muitas vezes, nascer naquele deserto horroroso a vida. Deus fez, veja bem, Deus fez, Deus não permitiu. Deus foi lá, por livre e espontânea vontade divina, e infundiu a alma ali. Então, ou seja, há necessidade também de entender o momento da gravidez não só como uma questão biológica. Exatamente. Ela é uma questão teológica também. Deus fez a vida nascer dali. É dele, veio dele, foi ele que infundiu. Então não tem vida humana que não tenha sido pensada por Deus. Deus não quis a circunstância com que a vida viesse, mas Deus quis a vida que veio daquela circunstância. Então, assim, quando a gente pensa dessa forma, é inadmissível que um católico aprove uma coisa dessa. É inadmissível isso. Agora, aí entra outra questão. O que faz uma mulher chegar nesse ponto? O desespero. Somente o desespero pode fazer com que uma mulher não queira e rejeite seu filho a ponto de matá-lo. Porque você pode rejeitar seu filho e entregar para adoção. Claro. Mas por que a mulher vai rejeitar o seu filho a ponto de matá-lo? Eu, além das pessoas que chegaram no nível moral raso, aí se espera tudo desse tipo de pessoa, porque já está no nível de psicopatia. Mas as pessoas, a maioria das mulheres que abortam, a maioria das mulheres que buscam o aborto, elas buscam o aborto por desespero. Aí entra a questão dos movimentos pró-vida. Porque o que é senão um movimento pró-vida como Guardiões da Vida? O que é senão Guardiões da Vida? Com um movimento que doa a esperança, que dá a esperança para essas mulheres, que diz para elas, vocês não precisam matar seus filhos. Se você não quiser seu filho, me dê. Se quiser seu filho, a gente entrega para Deus, mas não mata seu filho. Só que do outro lado existe um grupo demoníaco, e esse eu falo de boca cheia, é demônio mesmo. Essas pessoas são totalmente guiadas pelo demônio, com um nível de ignorância variado, mas todas são guiadas por ele.
promovendo e facilitando com que o aborto aconteça, com a justificativa de que aquela mulher desesperada pode acabar seu desespero ao eliminar a vida do seu próprio filho. E as consequências disso na vida de uma mulher que minimamente ainda mantém algum grau de moral dentro de si é devastador. É devastador. Porque é da natureza da mulher proteger seu filho, é da natureza dela. Quando ela atenta contra a vida do seu próprio filho deliberadamente, ela nunca mais vai deixar de ter aquela marca. Um exemplo muito famoso que nós temos aqui no Brasil é da Cássia Kiss. Sim. A Cássia Kiss, veja bem como é que o meio interfere, gente. Presta atenção nisso que isso é importante. O meio interfere muito nas decisões de uma pessoa desesperada. Ela teve um filho fora do período que ela gostaria. O marido solicitou o aborto. E ela, no desespero, porque ela tinha novela, questão profissional, o marido dela, ela foi e pum, realizou. Mas dentro dela, uma voz falava, mas é seu filho, não faz isso não. E aquilo martelou, porque alguma coisa dentro dela ainda mantinha a moral dela minimamente ordenada. E aquilo frutificou muitos anos depois numa atriz de televisão estupidamente talentosa, porque ninguém pode dizer que ela não é talentosa, como muitos atores pró-morte são tão talentosos, porque sim, a gente não pode negar o talento daqueles que sabem fazer bem o trabalho de ator, né? Eu tenho muitos atores ali que eu acho péssima qualidade moral, mas são pessoas muito competentes no trabalho de ser ator, mas a Cássia Kiss conseguiu juntar isso com um desejo sincero de corrigir o que ela fez. E ela se tornou uma excelente ativista pró-vida e uma mulher promotora da vida onde quer que ela estivesse. Foi lá na Globo, foi lá e falou contra o aborto, para quem quer que ouvisse. Ainda fez uma novela ainda, brilhantemente a forma dela atuar, eu não assisto novela mais, mas botaram um trecho dela falando realmente ela trabalha muito bem, sem medo de estar onde ela não é mais benquista, porque ela já não é mais benquista lá. Então, assim, veja, se a gente tiver um grupo de pessoas que vai lá ao encontro, como Guardiões da Vida, ao encontro dessas mulheres que estão querendo abortar e dê esperança para elas, essas mulheres não vão abortar. Elas não vão abortar. Porque as consequências para a psique de uma mulher que aborta, psique, não vou nem falar da parte física, porque uma coisa é o aborto fisiológico, o corpo, como aconteceu com os meus 3 filhos. O corpo, aconteceu ali uma morte natural daquele bebê. Ele morreu, como qualquer pessoa pode morrer, ele morreu naturalmente. E o corpo da minha esposa fez a expulsão de forma natural, tudo aconteceu de forma natural, uma morte natural. E uma reação corporal da minha esposa natural. Dolorosa, sofrida para o corpo e para a alma, mas com uma sensação clara de que eu cumpri meu papel. Eu acolhi essa vida e fiquei com ela e amei aquela vida enquanto ela esteve. Quando ela foi, eu continuei o amando e pedi a intercessão dele para que me desse mais filhos. Deus foi até muito generoso comigo depois, né? Que eu estou indo para o 4º agora, para o 7º, né? Somando tudo. E essas mulheres que muitas vezes no desespero não acabam seguindo essa tendência dessas pessoas guiadas pelo demônio que induzem ela a abortar, não tem como mais voltar à vida depois. Aquele bebê foi assassinado dentro do ventre dela, foi assassinado, essa é a palavra que São João Paulo II usa na Evangelho Vitae, foi assassinado dentro do ventre dela com a permissão dela. Então, assim, eu acompanhei mulheres que fizeram aborto e mulheres que tiveram aborto de forma natural, como é o caso da minha esposa. Te digo, todos os dois doem muito. Muito. Não existe aborto sem dor. Eu não estou falando de dor física. Tá? Estou falando de dor emocional. Todas as duas doem muito. Mas aquela que aborta, gera o aborto, né? Gera o assassinato ou permite o assassinato, essa dor é bem maior e inclusive com tendências suicidas de muitas mulheres, entendeu? Hoje existe uma violência agora que começa a ascender contra aqueles que denunciam o aborto. Sim. Né? Nós tivemos o caso de um padre, né, que foi levado à justiça, né, por rezar na frente da condenado, tá? Condenado a pagar uma multa enorme. Condenado porque rezou, enfim, em frente à clínica de aborto. Ou seja, há poucos anos atrás, acho que seria inimaginável, né, imaginar que um padre seria condenado na justiça porque está ali rezando e afirmando. Só uma correção, ele teve esse caso que ele foi preso rezando, mas ele foi condenado porque ele é reincidente. Ele foi condenado porque ele convenceu uma menina a não abortar.
convenceu uma menina a não abortar. E a família denunciou ele e foi condenado a pagar uma multa. Ou seja, isso revela, ou seja, uma ascensão também violenta contra aqueles que Sim. se põem contra o aborto. Sim. E aí vem uma outra questão, né? Como é que o católico, né, que está na sua casa, né, às vezes falar de aborto e ser anti-abortista na escola, na universidade, em reuniões familiares, quando você está no barzinho com os amigos e tal, é pesado, o pessoal começa a te olhar de lado. Sim. Né? Mas, afinal de contas, essa é a vida do cristão. O cristão não está aqui, digamos assim, para receber o carinho do mundo. Sim. Né? E você acha que isso precisa ser reafirmado hoje na mente do católico? Ou você acha que o católico está muito bem resolvido com essa questão do aborto? Não, pelo contrário. Eu acho assim, se eu perguntar para todo mundo, para qualquer católico, a maioria vai dizer assim, você é a favor do aborto? A maioria esmagadora vai dizer que não. E nós temos uma falsa impressão de achar que o Brasil é contra o aborto. Nós temos essa falsa impressão. Muda a pergunta. Se você for estuprado, você vai abortar? Se você tiver um filho? Muda a pergunta. E você vai perceber que vai inverter a porcentagem. Quem é a favor do aborto em alguma circunstância, ele é potencialmente favorável ao aborto em qualquer circunstância. Porque a partir do momento que você diz que uma vida merece viver, ou não, conforme a circunstância da sua concepção, está dizendo que uma vida é mais valiosa que a outra. Para mim isso é nazismo. E não foi eu que falei isso não, foi o Papa Francisco. Que o aborto é o nazismo de luvas brancas, onde você julga que uma pessoa merece ou não viver segundo a sua circunstância. O Francisco recentemente condenou mais uma vez o aborto, a ideologia de gênero, como algo nefasto. Né? Isso está muito claro no Papa, sempre teve. O Papa Francisco é radicalmente contra o aborto. Ele já teve problemas na Argentina com relação a isso, porque ele se opôs. A questão toda, gente, um católico minimamente ordenado, ele é contra o aborto em qualquer circunstância. Isso é uma cláusula pétrea na igreja. Pra você ter ideia, o Papa João Paulo II, na encíclica Evangelii Vitae, ele falou da oposição e da condenação ao aborto utilizando aquela autoridade ex-cátedra. Ele usou a fórmula ex-cátedra lá. Eu, como chefe da Casa dos Bispos, da autoridade, junto com os bispos do mundo inteiro, reafirmo. Então ele colocou lá e declaro o aborto, um pecado grave, dentre os mais graves. Então, assim, quando ele fala isso, ele está reafirmando o que a igreja sempre defendeu, de que o aborto, para nós católicos, o aborto provocado, o assassinato do bebê no ventre da mãe, como algo completamente fora de discussão. O fato, gente, de nós estarmos discutindo isso na política, já é sinal que nós somos uma geração doente. Isso jamais deveria ser discutido, isso jamais deveria ser lei, seja para proteger, seja para não proteger. Isso não se pode ter lei contra o aborto. Não deveria ser nem... Ou melhor, é isso mesmo, não se pode ter lei contra o aborto, não se discute isso. O direito à vida do bebê no ventre da mãe é inalienável. Ninguém tem o direito de nem se discutir esse tipo de coisa. Se nós estamos precisando criar uma lei para proteger, é porque a coisa está feia. É porque nós chegamos num ponto que nós estamos desagregando, nós estamos desintegrando como sociedade, nós estamos morrendo, nós estamos sendo destruídos. E é por isso que a doutrina social da igreja, a igreja na doutrina social da igreja reafirma que um católico não pode votar em hipótese alguma em candidatos desse tipo. Porque quando você destrói o fundamento da lei natural e do direito natural, o que vai sustentar a sociedade? Nada. Não vai sustentar nada. Nós estamos sustentados num fiozinho de cabelo, né, para desmoronar isso aqui. E, infelizmente, hoje, nós temos um judiciário que caminha para a aprovação disso como lei, porque nosso judiciário já assumiu a posição de legislativo. Né? Então, assim, quando a gente avalia que as leis do Brasil, os deputados ainda mantêm o medo de aprovar esse tipo de coisa, o caminho que os movimentos abortistas, que a maioria, falo isso abertamente, a maioria é de esquerda, não é todo mundo, porque existem pessoas de direita que também promovem o aborto, eu sei disso, mas a esquerda tem isso quase como de forma orgânica, por conta da questão da cultura da morte. Falamos daquele primeira aula, né? Na primeira aulinha, nós falamos o quê? Que a cultura da morte é uma oposição aos basilares direitos humanos, ou seja, os basilares direitos da ordem natural. Então, qual é o basilar de todos? O aborto. Então, eles têm o aborto como carro-chefe.
todo promotor da cultura da morte, que se preze, fundações internacionais, partidos políticos envolvidos com isso, eles estão buscando um monte de revolução, mas tem uma que é urgente para eles, que é o aborto. Porque se eles fazem um efeito anti-ordem natural, nada melhor do que você ir no fundamento da ordem natural. Que uma vez eles conseguindo destruir ali, acabou. A ordem mundial foi definitivamente implantada, a cultura da morte foi definitivamente implantada, e agora só nos resta esperar, né? O anticristo definiu o governo novo, né? Eles vão chegar aqui. Eu acho que como nós católicos, quando a gente luta contra o aborto, a gente está lutando contra esse basilar o ataque contra esse basilar direito humano, e a gente consegue frear o avanço do mal pelo mundo, que é isso que o Papa Bento XVI falou, né? Que a igreja está aqui no mundo para frear o avanço do mal no mundo. Tem mais uma pergunta para te fazer, para a gente fechar esse episódio de hoje. Na verdade, eu já tinha feito, a gente acabou conversando aqui, a pergunta fugiu. Sim. Mas eu vou retomar, porque ela pode salvar uma vida. Sim. Uma pessoa que venha conhecer uma mulher nessa situação de fragilidade, de desespero, né? Eu sei que essa é uma situação que ela pode ser muito variada, muito diferente, mas com a sua experiência de pediatra, o que fazer nesse momento? Cada pessoa, acho que você tem uma reação que vai depender, né? A prudência vai pedir que você faça alguma coisa, mas você faça conforme a circunstância, conforme a pessoa, quem é essa pessoa, a formação que essa pessoa tem, se você conhece ou não conhece essa pessoa. Mas via de regra, você sempre vai chegar diante de uma mulher que quer abortar e vai sempre pensar o quê? Essa mulher está em desespero. Ela precisa ser acolhida. Então a primeira coisa é acolhê-la. Qualquer pessoa que vai tentar promover a vida diante de uma mulher querendo abortar, acusando essa mulher de tudo quanto é jeito, dizendo que o aborto é um pecado mortal, e não está contribuindo para muita coisa. Primeiro nós acolhemos a pessoa na sua dor. E uma vez acolhido, primeiro o amor, depois a verdade. Primeiro o amor, depois a verdade. Quando a gente impõe a verdade, ou chega com a verdade de cara, a verdade sem o amor ela é fria. Então ela não aquece, ela não devolve a esperança. Então primeiro o amor, primeiro eu acolho, primeiro eu pego ela, primeiro eu cuido dela. Não vou perguntar quem é, nada, eu sempre vou acolher. Se ela está querendo, não, eu odeio meu filho, tudo bem, mas vem cá, deixa eu te acolher. Uma vez acolhida, essa pessoa aquecida pelo seu acolhimento, agora sim, você vai falar a verdade. Agora sim você vai dizer, esse filho é seu, não mata ele não. Não faça isso. E aí você trabalha com a verdade, mas primeiro o amor. Sempre, sempre primeiro o amor. Depois a verdade, quando as duas não podem vir juntas, né? Porque às vezes as duas conseguem vir juntas em situações, mas quando elas não podem vir juntas, primeiro o amor, depois a verdade, né? Santa Maria Teresa de Calcutá, o que ela fazia? Ela não convertia ninguém do hindu primeiro. Ela acolhia aquele hindu que estava jogado lá. E muitos convertiam. É assim, acho que a ordem é essa. Como já dizia São Paulo, né? Sem o amor, né? Nada vale a pena. Nada vale a pena. Meus amigos, um grande abraço a todos. Dr. Rômulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Que é isso, eu que agradeço. Fiquem com Deus. Espero que a gente se veja por aqui em breve com mais alguns episódios. Estamos às ordens. E uma cristandade. Um grande abraço. Um abraço. Viva Cristo Rei.